Depois de vagarmos por outros planetas, está na hora do acerto de contas aqui na Terra. Olá, eu sou a Luma Carneiro, aqui do canal Nuvens no Café, que também tem perfil no Instagram com o mesmo nome. E por aqui eu só posto os livros que eu mais gostei, que eu achei mais interessante, por questão de tempo mesmo, mas por lá estão todas as minhas leituras. Seguinte, esse é o caso de Aquela Fortaleza Medonha, última parte da trilogia cósmica do Lewis. Essa minha edição tá a trilogia completa, e a terceira parte, gente, é só a metade. Pega já a metade do tombo todo. Então, a gente vê o quanto vai ser difícil fazer essa resenha aqui, porque a resenha de Perelandra que tá aqui no canal, que conta com um pouco mais de 150 páginas por aí, eu já levei quase uma hora pra fazer, tá? Esse aqui eu resumi, enxuguei, vamos ver o quanto de tempo eu vou levar, quantos minutos vai aparecer aqui no cantinho para esse vídeo. Mas, para Além do Planeta Silencioso, que é a primeira parte da trilogia, eu não tenho vídeo aqui, eu não tinha voltado a gravar vídeo no canal ainda, mas eu tenho um comentário de novo lá no Instagram, então caso você queira, tá lá. Antes de continuar, só queria dizer que se você pretende ler a trilogia cósmica, e mais especificamente a última parte, não faça isso antes de ler A Abolição do Homem, esse livrinho aqui, ó, de C.S. Lewis, que aqui, em forma de não ficção, ele vai expor as críticas dele em relação à educação do tempo dele, educação do século XX, e ele vai tratar de algumas críticas aqui em relação à subjetividade, objetividade, razão, ética, tudo e tal, mas tudo isso de forma fictícia, mas, quer dizer, de forma não fictícia, mas aqui de forma fictícia. Então esses livros acabam se complementando. Aquela Fortaleza Medonha é a versão em forma de narrativa de Abolição do Homem. Então eu recomendo muito que você ou leia antes ou leia concomitantemente, e se você já leu, não perca a oportunidade de também ler esse daqui. Ao longo aqui do vídeo eu vou fazer algumas conexões, espero não confundir mais do que explicar alguma coisa. E peço perdão porque, de novo, o livro é denso, tem muitas camadas, então eu tive que escolher algumas, e uma delas não foi narrativa. Então a narrativa vai parecer um pouco pobre aqui, vai parecer que é isso, depois aquilo, e pronto, acabou o livro, mas eu vou precisar fazer isso para justamente chamar a atenção para outros pontos de crítica, de explanação do Lewis que ele vai fazer aqui. Então eu já vou de antemão avisá-los disso. Bom, e se você gostar da resenha, não se esqueça, por favor, de deixar um like aqui no vídeo, é importante. E eu recomendo você também assistir outros vídeos aqui no canal e ver alguns shorts também que eu faço, na aba dos shorts, né, enfim. Vamos à resenha, então. Bom, então vamos lá, o que nós temos aqui? Nós temos o Mark e a Jane, eles são recém-casados, são jovens, mas o casamento deles deu uma esfriada, né, eles tomaram o casamento como um estágio final de algo que não precisava mais ser desenvolvido ou cultivado. Então deu uma esfriada, como deveria ser a consequência natural dessas atitudes. Então a gente vai ter o Mark sendo parte da faculdade de Bracton, e ali essa faculdade está negociando a chegada do INEC. O que é o INEC? É o Instituto Nacional de Experimentos Coordenados. É uma instituição tecnocrata, focada realmente nos avanços da ciência, e que está disputando ali, na verdade, onde vai ficar. Ela pode ficar tanto em Cambridge quanto essa cidade universitária de Edstall, mas mais especificamente ainda na faculdade de Bracton. Para algumas pessoas ali daquela faculdade, a vinda do INEC vai significar um avanço, uma prosperidade para aquela cidade, um desenvolvimento, mas tem alguém ali dentro, que é o Lord Feverstone, ele tá pensando que, não, realmente o INEC talvez tenha alguma coisa a mais pra gente. Ele vai até perguntar pro Mark, na verdade o Lord Feverstone é um superior ao Mark, né? E ele vai perguntar numa reunião, Mark, qual é a do INEC? E o INEC já. E o Mark vai dizer uma resposta blasé, assim, que é o que todo mundo tá dizendo. E aí o Feverstone vai dar uma risada, assim, sabe? Tipo, e o Mark vai perceber, epa, talvez tenha algo a mais, sabe? Talvez eu esteja sendo pateta de achar que a questão é tão simples assim. Então o Lord Feverstone vai dizer, eu preciso descobrir qual é que é a do INEC, eu preciso de você lá dentro. Na verdade, o Lord Feverstone já está lá dentro, mas ele quer puxar o Mark também pra isso. Então ele diz pro Mark, amanhã a gente vai se reunir com o vice-diretor de lá e vão te oferecer uma vaga, vamos ver como é que vai ser. No dia seguinte eles vão então pro INEC, propriamente dito. E é curioso, porque quando o Mark chega lá para essa reunião com o vice-diretor, ele vai perceber que o vice-diretor é uma das pessoas mais evasivas que você vai encontrar na sua vida, e eu diria até que na literatura, porque talvez ele nunca tenha dito as seguintes palavras na vida: sim e não. Tanto que o Mark vai sair com a sensação de que ele nem sabe se realmente tem uma vaga para ele ali dentro, e ele nem sabe se essa vaga realmente existe, qual é a função dele nessa vaga. É tudo tão, sabe, entre linhas. Até que ele vai sair de lá com essa noção, né, com essa impressão. O Lord Feverstone vai por um outro caminho, assim, vai ver outras coisas, ele fica meio perdido ali no INEC. Mas ele vai encontrando algumas pessoas, uma delas até diz assim, sai daqui, cara, nem começa a sua carreira aqui, porque não vai dar certo.
mas ele encontra também a senhorita Hardcastle, que é a responsável policial do INEC, é a polícia do INEC, digamos assim. Mas, de novo, focando mais no que eu quero falar mais lá na frente, eu vou dar uma enxugada aqui na narrativa para dizer que ele tem algumas reuniões com o diretor, com o vice-diretor, mas nunca nada é preto no branco, a ponto de que quem tem que explicar para ele o que ele vai fazer de fato é a senhorita Hardcastle, de novo, a autoridade policial, porque ela vai chamar ele e vai dizer: você quer saber mesmo o que você vai fazer? É o seguinte, e eu não vou contar ainda o que ele vai ter que fazer, porque eu preciso ir para Jane agora, para a esposa do Mark, e dizer que ela de fato vem tendo uns sonhos estranhos, uns sonhos em que, por exemplo, o primeiro sonho dela, ela sonha com uma cabeça, com um homem que morre, e tiram a cabeça desse homem, colocam essa cabeça no pedestal e esticam a cabeça dela. Quer dizer, não a cabeça dela, essa cabeça. Mas ela acorda, ela acha o sonho estranhíssimo, mas fica assim: caramba, cara, de onde que eu tirei? Qual foi a inspiração para um pesadelo desse? E ela vê um jornal ali, e ela lê a matéria, que é idêntica ao sonho que ela acabou de ter, ela vai dizer: ah, tá, entendi. Essa matéria sugestionou meu subconsciente a sonhar assim. Só que quando ela vai ver, a data da matéria é do dia que ela acordou, não do dia anterior. Então ela vai dizer: caramba, o que foi isso? Mas ao mesmo tempo ela vai dizer: não, eu devo ter ouvido alguém falando, comentando, e foi isso. Bom, ela sai de casa, encontra alguns amigos, e um casal especificamente leva ela pra casa. Ela tá um pouco realmente atordoada com aquilo, a ponto de falar desse sonho que ela teve pra esses amigos. Se algum amigo meu me conta um sonho desse, eu vou dizer que ele tá louco, né? Mas os amigos não, os amigos até tomam como muita naturalidade tudo isso, a ponto de eles dizerem pra ela assim: olha, a gente não vai dizer o que você tem que fazer, mas se você quiser compartilhar esse sonho com alguém, a gente recomenda você procurar essa pessoa aqui e entrega um contato pra ela. Ela tá se achando muito estranha, ela vai ter de novo mais um sonho que é muito real e parece indicar algo, né? Ela vai sonhar com um corpo grande, esquisito, com roupas antigas, uma barba estranhíssima. Ela não vai saber direito o que que é isso, o que que é tudo isso. Agora sim, vamos voltar pro Mark. O que que o Mark, então, tá ali conversando com a senhorita Hardcastle, e ela vai dizer pra ele o que ele tem que fazer. Ela vai dizer: você lembra do Alcassan? E ele vai dizer: Alcassan? Aquele criminoso que foi morto? Ela vai dizer: sim, nós vamos recuperá-lo. Não recuperá-lo ele, enquanto pessoa, mas a reputação dele. Então você vai ter que criar aqui algumas coisinhas, como, por exemplo, dizer que, ok, ele era um criminoso, mas o que aconteceu com ele foi para além, né, da medida que ele deveria ter recebido, e que mais pra frente ainda você vai escrever um outro artigo dizendo algumas coisas boas que ele deve ter feito. E o Mark vai dizer: tá, você é um jornalista? Não é isso, eu sou um sociólogo, né? O Mark é um sociólogo. E aí a senhorita Hardcastle vai dizer assim: meu amigo, deixa eu te explicar um negocinho aqui. Em breve, assim, os planos do INEC de expansão são tão grandes que em breve, até esse instituto de propaganda, né, que parece uma propaganda, dessa ciência atingindo cada vez novos limites, esse é o alvo do INEC, né, ela vai dizer o seguinte: em breve, até esse instituto de propaganda vai deixar de existir. Quem vai fazer a propaganda, quem vai fazer a sociologia é a polícia. E ela vai dar um exemplo claro disso, né? Primeiro um esvaziamento de conceitos, de palavras, para depois enchê-las de novo com outro valor. Então ela vai dizer o seguinte: as pessoas pensam em castigo e pensam numa ideia que o castigo é uma punição. Você comete um crime, um delito, e você tem que ser castigado de acordo com esse delito, nem mais nem menos. Vamos trocar essa ideia de que castigo é punição para uma ideia corretiva. Quando você está querendo corrigir um comportamento, não há um prazo limite, não há uma data limite para que você diga: pronto, você já pagou por isso. Não, pelo contrário, o tempo é indefinido e quem define o fim é justamente quem está aplicando a punição. A punição não, a correção. Então ela diz assim: quando você troca a ideia, por exemplo, de um experimento, você não pode falar assim: eu estou fazendo um experimento com um ser humano. Horrível, parece que você quebrou várias leis. Mas quando você fala que você vai ter uma atitude experimental, né, ou uma corrente, uma teoria, ou uma aplicação experimental, a ideia muda de figura e é muito mais aceita. Então ela vai jogando com essas palavras a ponto do Mark ir se convencendo de que, ok, talvez eu fique, talvez não. Ele vai ter uma última conversa com o diretor, e o diretor já tá, com o vice-diretor, o diretor já tá assim: não tem mais vaga pra ti, tá? E ele vai se dar uma humilhada, dizer que quer a vaga, por mais que receba menos do que ele ia receber a princípio. Né, o vice-diretor dá essa jogada um pouco, mas ele aceita, até porque, querendo ou não, ele vai receber mais do que ele recebia na faculdade de Bracton. Mas é o seguinte: o Mark, como a gente vai vendo, ele gosta de estar cada vez mais em círculos fechados.
lá na própria faculdade de Bracton já tinha um elemento progressista, que era um círculo menor dentro da elite, dentro do corpo governante de Bracton. E aqui a mesma coisa. Ele vai vendo que ele tá, tipo, em tese, o chefe dele nem sabe que tem uma vaga sendo ofertada no instituto. Mas quando ele diz que ele está sendo apadrinhado, digamos assim, pelo vice-diretor, as portas meio que se abrem para ele ali dentro. Então ele vai fazendo algumas pequenas coisas, ele começa a fazer, de fato, esses artigos que vão limpar a ficha do Al-Qassam. Mas para tudo isso, para ele conseguir entrar nesses círculos menores, ele vai ter que puxar saco das pessoas. Então a gente vai percebendo que ele nunca quer passar uma ideia de que ele não tá por dentro de algo, por mais que às vezes ele nem sabe direito do que está sendo falado, e que ele gosta de ser inserido em certas situações que em tese não era para ele, mas ele se sente superior quando isso acontece. Começou a chover em Belém, que é uma recorrente aqui nos vídeos. Sempre chove em Belém. Então talvez você esteja ouvindo aqui o barulhinho, mas a gente nunca sabe quando a chuva vai passar, e principalmente nessa época de inverno, então vamos continuar o vídeo mesmo assim. Bom, ele vai sendo levado cada vez mais adentro, né? A ponto de ter uma conversa com outro cara ali da elite, desse círculo menor, que é o Filostrato, que é o italiano, esse nome já entrega, né? Mas a gente vai vendo que ele tem uma raiva, um ódio dessa sequência natural e lógica, né, do humano. A gente aprende na escola, né, que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas essa parte do morrer, ele não quer. Então o que ele vai mostrar ao Mark? O INEC tá chegando a novos patamares. O INEC tá chegando a coisas inimagináveis até. E ele vai falar uma coisa, gente, que tem aqui, agora eu vou começar a trazer um pouco a abolição do homem para a história. Uma coisa que o Lewis escreve aqui, o Lewis vai escrever basicamente a mesma coisa aqui, sendo falada pelo Filostrato, assim. Se duvidar, é uma mudança apenas de vírgula, assim, de tão Ctrl+C, Ctrl+V que é. A ponto do Filostrato dizer, então, porque, de novo, o Mark vai perceber que, na verdade, essa reabilitação do Al-Qassam, ele não é uma reabilitação apenas de reputação, mas é uma reabilitação de vida. Aquela cabeça que a Jane sonhou, ela realmente existe. A Jane sonhou com coisas que existem, com coisas que aconteceram ou que vão acontecer. Então aquela cabeça que foi morta, retirada e colocada no pedestal, é a cabeça do Al-Qassam. E para o Filostrato, que é um dos responsáveis, né, por toda essa engenhoca, digamos assim, ele vai falar pro Mark que isso é um novo limite, né, pro ser humano em relação à natureza, porque não tem mais essa parte do morrer, já que eles trouxeram a Al-Qassam de volta à vida, e que isso inaugura o novo homem. O Mark vai achar o seguinte, ok, é um poder que um homem desbloqueou, então em breve estará disponível para todos os homens. E Filostrato vai dizer, aí sim que a gente tem esse quase Ctrl+C, Ctrl+V entre a abolição do homem e aquela fortaleza medônia, que na verdade a conquista do homem sobre a natureza é na verdade a conquista de um punhado de homens sobre o resto dos homens. Ele vai ser até mais específico numa hora e dizer que é sobre a conquista de um homem sobre toda a humanidade. Então esse poder de ressurreição, né, que o INEC está fazendo, o INEC está querendo criar o seu próprio Cristo, digamos assim, ele vai dizer o seguinte, não é uma coisa nova para toda a humanidade que vai estar disponível, né? Vai ser uma elite, essa elite precisa se diferenciar do resto. E aí a natureza vai ser um meio para que um punhado de homens, ou um homem específico, subjugue todos os homens, a ponto da gente ter a abolição do homem. É uma das coisas que o livro vai tratar aqui, daqui a pouco eu volto com esse livro de novo. Então a gente já tem esse primeiro contraste, né? Do INEC construindo o seu próprio Cristo, do INEC construindo o seu novo homem. E se a gente lembrar, a Bíblia também fala de um novo homem, né? Mas um novo homem de dentro para fora, um novo homem espiritual, um novo homem com valores elevados. E aqui não, pelo contrário, a gente tem um esvaziamento de tudo. Quando você diz assim, não há mais morte, o homem decide o que fazer com o próprio homem, em literalmente todas as esferas, até inclusive voltar à vida, ter sua cabeça arrancada, né, para que esse teste fosse feito. Que limites são esses, né? Bom, eu esqueci de falar, né, que o Mark vai ser apresentado a essa cabeça, ele vai passar meio mal, assim, que realmente não é o que ele estava esperando, mas ainda assim, de qualquer forma, ele percebe que há algo ali, né, que há um poder, que há uma dominação sendo feita ali, e como o Mark não tem muita essa noção de certo e errado, né, ele não foi criado dentro de alguns parâmetros, se aquilo ali desbloqueia algo muito novo para ele e algo que demonstra que em breve haverá uma dominação, porque não está desse lado, então ele continua naquele lado. A ponto da senhorita Hardcastle dizer o seguinte, tem a polícia do INEC, mas é muito pouco, a gente precisa de mais poder sobre a cidade, né, de Edstall, que para isso a polícia do INEC precisa ter mais poder, então para isso nós vamos
criar uma arruaça e você vai escrever sobre ela, Mark. A gente pensaria que o Mark diria, ok, eu vou colher os relatos de quando acontecer e rapidamente faço um artigo. Vai dizer, não, querido, você não tá entendendo. Essa arruaça vai ser programada, eu estou programando ela. Ela já trouxe muitas pessoas, já que o INEC está em expansão, muitas pessoas vieram e claro que muitas pessoas de diferentes culturas e localidades já está criando um certo, como é que eu posso dizer, um murmúrio, não é exatamente essa palavra, mas uma certa agitação ali e essas agitações nunca são noticiadas. Então, tipo, pode acontecer uma coisa muito estranha, mas não vai sair nunca em nenhum jornal. Quando sai, é por causa dessa arruaça programada. Então, é muito estranho ver que antes da arruaça ser feita, o Mark já está com 2 artigos prontos, dizendo o que aconteceu, a lógica que aconteceu, a sequência, né, dos fatos que aconteceu, quais são as medidas que devem ser feitas, e uma delas é, obviamente, dar mais poder ao INEC, porque tudo é planejado de uma forma com que a polícia não consiga reter todos os baderneiros e que seja a polícia do INEC que seja capaz de fazer isso. Então, o INEC acaba, como é que eu posso dizer, lançando suas garras mais longe ainda, a ponto já de governar, e começou num pedacinho bem pequeno, mas a ponto de governar toda essa cidade. Vamos cortar um pouquinho e voltar para Jane? Seguinte, a Jane foi naquele lugar onde deram para ela um papelzinho dizendo a gente aconselha que você vá lá contar do seu sonho, e lá ela descobre que ela tem o dom da clarividência, né? Que é o dom de prever as coisas. Lá ela diz que é uma Tudor, da linhagem Tudor. Eu fiquei, caramba, Liz. Ok. Vamos lá. E que nessa linhagem já teve um Tudor anterior que também tinha esse dom, e que esse dom pode ser hereditário. Então ela é uma peça fundamental, inclusive porque ela sonha em alguns sonhos que tem alguém vigiando ela. Então, durante o sonho, analisando, sabe? Quase uma sessão de terapia, só que ela não fala, ela só dorme e tem alguém ali com ela. Ela vai e volta desse lugar, que é um lugar, que é um solar, na verdade, é o solar de Saint-Ains, e numa dessas que ela volta, quer dizer, numa dessas que ela vai lá, as pessoas vão falar, olha, a nossa causa, que é a causa, né, oposta ao INEC, ela tem um chefe, um líder, que é o nosso diretor, e a gente gostaria que você conhecesse ele. E a gente fica assim, ok, vamos lá então. Ela tá muito na defensiva quando ela vai, porque ela vê que parece que é um encantamento e todo mundo conhece esse cara. Ela diz assim, comigo não, né? Eu vou ali, ele não vai entrar aqui. Lê do engano, porque assim que ela entra, ela já baixa as armas, né, diante dele. E aí sim, se você lê o Perelandra, as coisas começam a fazer uma conexão entre uma história e outra, né? Porque o diretor, a gente já suspeitava, assim, quase com carinho de confirmação, que era o Ransom, que é o personagem das outras 2 histórias, o personagem principal das outras 2 histórias. Mas aqui ele aparece bem depois, assim, sabe? Quase não há uma conexão entre o Perelandra e aquela Fortaleza Medonha quando você termina a Perelandra do jeito que terminou, numa coisa assim que o Lewis tava no mais auge da criatividade espiritual, porque as descrições que ele faz dos anjos ali, de toda aquela dança que acontece e de toda aquela viagem que o Ransom vai ter que fazer de volta à Terra. E aí você começa a ler aquela Fortaleza Medonha, que é numa cidade chata, numa faculdade chata, com pessoas chatas, e você fica assim, Deus, o que você fez com a minha história, com a minha trilogia? Mas aqui a coisa, na minha opinião, começa aí, de fato, a ganhar um gás, assim. Não é que seja ruim exatamente, mas quando você vem de Perelandra, há aquele choque. Não tem como não ter. Mas aí ela se encanta pelo diretor, por aquela figura do diretor que é o Ransom, mas ela já quer ficar ali por causa de tudo que vem acontecendo com ela. Mas ele vai dizer o seguinte, você pode ficar se o seu marido tiver noção de que você tá vindo. E a gente, mais do que isso, pede para que você traga ele para cá, tente convencê-la a sair. Ela percebe então que o NEC é uma entidade maligna, mas como o casamento dele já tá meio ruim, ao longo de todo o livro a gente vai dizer assim, mas esses 2 se amam mesmo? Porque ela nem tá muito preocupadíssima de que o marido dela está no INEC. Assim como ele lá, nem tá muito preocupado de que ele não vê a Jane tem um tempo, de que eles não se comunicam há um tempo, sabe? Inclusive há uma pressão do INEC para que ele comece a trazer a Jane pro instituto. E como ele não sabe da clarividência da Jane, ele vai desprezar todas aquelas petições e tal. A ponto dele começar, né, a ser mal visto, né, por algumas figuras do INEC, porque ele não tá se ligando de que ele realmente tem que trazer a esposa. Obviamente, de novo, o INEC sabe do dom de clarividência da Jane, e eles estão perdendo o acesso a ela aos poucos, porque ela começa a se encantar de novo com aquela ideia do diretor. Eu tenho que dizer também que no dia da arruaça programada, é o dia que a Jane tá voltando desse solar,
pra tentar realinhar a vida dela, tirar o Mark do INEC, mas ela é pega no meio dessa arruaça pela senhorita Hardcastle, que vai dar uma torturada nela, vai queimá-la, inclusive, com cigarros. Então, acaba que ela consegue fugir, porque no meio da arruaça pega a própria senhorita Hardcastle, e para ela conseguir ir para uma reunião que ela precisava ir, ela vai ter que se livrar da Jane. Então a Jane fica ali num canto, e quando ela se recupera, obviamente volta para o solar de Centene, e daí ela não vai sair mais nesse sentido de sair desprotegida, né? A senhorita Hardcastle não sabe mais onde a Jane está, então ela vai de novo dizer: Mark, você não tá entendendo? Ela sempre dá uma... joga real com o Mark, quando ela dizer: cara, você não tem que nunca desobedecer esse diretor. Se ligar a sua esposa aqui, você tem que trazer sua esposa aqui. Inclusive, eu soube, ela vai dizer, né? Eu soube que ela tá meio desorientada, que a gente não sabe direito onde ela pode parar no sanatório, não queremos isso, então vai atrás da sua mulher. Ela acha que foi queimada, eu estava com ela me viu e deve ter associado a alguma coisa que aconteceu, porque ela acha que eu torturei ela. E o Mark, de fato, vai atrás da Jane. Chega em casa e, na verdade, antes de chegar em casa, ele passa pela cidade de Edstow e vai ser o primeiro choque dele, porque ele escrevia os artigos e nunca tinha saído do INEC. Desde que ele chegou no INEC, ele nunca tinha saído do INEC. Então, ele escrevia quase como um faz de contas, como uma brincadeira, de mau gosto, mas uma brincadeira. Quando ele sai do INEC, que ele vê o efeito dos artigos dele, já é o primeiro baque, porque tá acontecendo um êxodo da cidade por justamente essa opressão policial que está sendo feita ali. Então tá todo mundo saindo, tá todo mundo também sendo expulso, quem não tá saindo tá sendo expulso. Então ele vai percebendo que, epa, mudou tudo aqui. Até porque desde que ele entra no INEC, gente, é estranho, porque se o INEC é uma representação maligna, eu diria até que do inferno mesmo, é curioso ver como é um ambiente mais calmo, é um ambiente burocrático, tá? O inferno deve ser uma coisa bem burocrática, porque o máximo que a gente tem de comparação com o que seria o inferno de fato é que é um lugar um pouco mais quente. Só isso que diz. Mas de fato é muito mais chato no sentido. É uma opressão muito mais silenciosa do que a gente esperaria de uma descrição do inferno. Sabe? É uma repartição pública. Nossa, que chato é esse lugar, sabe? É chatíssimo. Mas ele tá lá trabalhando, então pra ele tá tudo certo. Quando ele sai, que ele vê a cidade, já é o primeiro baque. Quando ele chega em casa, que ele não vê a Jane, é o segundo baque. E ele diz assim: caramba, ela nem me avisou que ela ia pra tal lugar. Ele vai até um lugar onde ele acha que ela pode estar com os amigos do casal. E esses amigos, eles fazem parte também do solar de Centene, onde a Jane está. Inclusive, se eu não me engano, foram eles que levaram ela pra lá. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, foram eles que levaram. Então, quando ele chega lá, ele vai ter uma conversa com o Dimble, né? No sentido de: cara, eu não vou dizer onde a sua esposa tá. Esquece. Ele: como assim? Você nunca gostou de mim? E ele vai falar: eu tenho razão, né? E ele vai dizer que ele conhece, né, o senhor Dimble vai dizer pra ele que ele sabe o esquema da cabeça de Al-Qassam, vai dizer pra ele que ele sabe quais são os objetivos reais do INEC, vai dizer pra ele, e o Mark não sabia, obviamente, que a senhorita Hardcastle tinha torturado a Jane, e o Mark vai se revoltar e vai dizer: caramba, fizeram tudo isso, então eu vou dar conta deles, me diz onde a minha esposa está. E o senhor Dimble vai dizer: eu vou dizer pra você onde ela está, porque se você me diz que você consegue dar conta daquele pessoal do INEC, é porque você tá muito mais inserido do que eu achei que você tava. E se você de fato não consegue dar conta do INEC, por que eu te diria onde ela tá? Ele vai ofertar uma última chance pro Mark ir pro solar de Centene, mas o Mark tá, assim, ele entende que tem muita coisa errada, ele começa a ver que tem muita coisa errada no INEC, mas, de novo, aquela noção de: eu estou num círculo fechado, eu faço parte de uma sociedade privada, né, de uma sociedade secreta, melhor dizendo. Ai, cara, eles estão errados, mas olha a chance que eu tenho ali dentro, sabe? Então, de novo, ele tá lá e cá, lá e cá. Bom, ele recusa meio que a oferta do Sr. Dimble, e quando ele sai dali, ele vai ser preso pelo próprio INEC, né? Porque ele já vinha entrando em algumas desavenças e tal. Antes dele sair de lá, dizem pra ele que a carteira dele foi achada perto de um corpo que foi do cara lá no início que disse pra ele: se fosse você, sair logo daqui, eu tô saindo essa noite, não volto mais. E ele morre naquela noite e fica por isso mesmo, né? Inclusive a Jane sonha com a morte dele. Mas é o seguinte, antes dele sair de fato do INEC pra procurar a esposa, e que ele nem deveria ter saído, né? Ele teve ordens pra não sair do INEC. Dizem pra ele que acharam a carteira dele perto desse corpo e que por isso ele pode ser investigado. Mas o INEC entende que há algo mal entendido acontecendo. Quando ele é preso de fato, que ele desobedeceu as ordens do INEC,
que eles veem que o Mark pode se debandar para outro lado, eles decidem prendê-lo. E aí, gente, acontece, de novo, já aconteceram outros pontos de contato entre aquela Fortaleza Medonha e a abolição do homem. Mas aqui também eu acho que é o grande momento de ponto de contato com a abolição do homem. O que acontece aqui? Eles vão colocar o Mark preso numa cela e depois o Frost, que também é um figuraço, assim, talvez quase em pé de igualdade com o vice-diretor, eles vão colocar o Mark num treinamento sistemático em objetividade. Se você não entendeu, eu também disso não entendi nada. Mas quando a gente lê A Abolição do Homem, e eu já tinha lido antes, por isso que eu consegui fazer essas conexões melhor de primeira, digamos assim, a gente vai entendendo melhor. E o Lewis é craque nisso. É craque em fazer um negocinho mudar de lugar, uma pecinha não se encaixar, e isso te causar uma sensação horripilante, para dizer o mínimo. E é realmente para dizer o mínimo, porque eu vou dizer palavras mais fortes depois. Eles precisam, então, de um comprometimento maior do Mark. O Mark acha que vai ser morto por eles, e provavelmente seria, mas eles querem tentar uma última coisa com ele, que ou vai ou racha. Então eles colocam o Mark nessa sala de treinamento sistemático, objetividade, e que toda vez que eu lia me parecia aquela sala do Goku, do treinamento em Dragon Ball, sabe? Era uma coisa mais ou menos assim que eu via na minha cabeça, aquela câmara enorme. Mas quando ele coloca o Mark lá dentro, ele vai dizer, fica aqui, eu já volto. Essa pessoa é o Frost, olha esse nome, grave esse nome, Frost, e aí ele coloca ele lá dentro e diz assim, já volto. Quando ele tá lá sozinho, o Mark, ele, começa a reparar no que tá ao redor dele, e ele vai vendo que há uns círculos que estão seguindo uma ordem lógica, né? Talvez de afastamento, de tamanho, de progressão, de digressão, coisas assim. Mas que depois de um momento, naquela sequência, alguma coisa se quebra. Aquele padrão lógico se quebra. E ele, caramba, cara, que coisa errada, né? Que errou aqui, erraram aqui. Então, tudo bem, fazer o quê? E ele começa a perceber as outras coisas na sala. Ele vai percebendo algumas manchas no teto, algumas manchas no chão, que podem ser, se não me engano, inversamente proporcionais, acho que é isso. Mas, de novo, é inversamente proporcional, que faz lógica, que tem sentido, mas que depois algo ali se quebra e deixa de haver sentido. Ele é jogado no meio do aleatório, do absurdo. Bom, ele vai percebendo também que na porta há algumas linhas ali, um arco que tá meio desalinhado. E, de novo, ele vai dizer, caramba, mas tá tudo meio fora do padrão aqui, tá tudo meio fora da ordem. Né? E ele vai percebendo que aquilo ali é tudo proposital, né? É pra você ser... Na verdade, gente, a sala de treinamento sistemático e objetividade, ela é um processo de eu nunca sei falar essa palavra direito, vamos lá. Desensibilização. A sensibilização? A desensibilização. Acho que é isso, né? Então, para você cortar esse nervo de você ter esse padrão que você tem dentro de você que relaciona com o externo. Então, quando você é exposto muito a algo, você passa a não mais ser tão afetado, talvez, por ela, nesse sentido do choque ou da inconformidade, né? Da reação contrária. Então, quando você se acostuma tanto com aquilo, não passa mais a chocar, não passa mais a ser considerado o fora do padrão. Passa a ser considerado mais uma variável, mais uma possibilidade. Quando você vê todos aqueles círculos e linhas em ordem, em harmonia, né? Você até, como é que eu posso dizer? Acha aquilo bonito, acha aquilo belo, correto. Mas quando você é muito exposto a isso, ao contrário disso, na verdade, você também absorve um pouco disso. Eu faço uma conexão até com o que seria talvez um político ou um policial que no início da carreira tem motivações corretas. Eu acredito, de fato, posso estar sendo muito ingênua, mas acredito de fato que alguns entram ali com uma noção de querer mudar, ou não de mudar tudo, mas assim, a minha carreira vai ser bonita aqui dentro, vai ser ética aqui dentro. Mas que conforme ele vê que tudo ao redor dele vai numa outra direção, alguns cedem, né? Alguns falam, bom, se esse é o novo normal, eu também posso me adaptar a esse novo normal. Sendo que, às vezes, o novo normal não é normal, é só errado. Mas, de novo, essa noção de certo e errado vai se apagando, vai deixando de existir. E não só por causa de linhas e círculos, mas mais pra frente também ele vai sendo exposto a pinturas que são absurdas. Imagina que, sei lá, tem uma representação humana num quadro e que no lugar dos braços você tem 2 saleiros. É isso, sem explicação nenhuma. E mais do que isso, quando você olha de perto pela segunda, pela terceira vez, você vê que aquilo ali é como se você estivesse sendo olhado através de um filtro de delírio. Ou como se você estivesse vendo coisas, e geralmente as temáticas dessas pinturas são bíblicas,
o bíblico misturado com o obsceno, ou então no momento lá ele vai dizer por que que há tantos besouros debaixo da mesa da Santa Ceia. Então não era para deixar alguém louco, era para deixar alguém acostumado, condicionado a aceitar tudo aquilo. Bom, o Morgan vai percebendo que aquilo ali é um treinamento para que coisas mais graves ainda aconteçam. E ele vai falar aqui um ascetismo antinatural, rituais obscenos, comer coisas abomináveis, se envolver com sangue, sujeira, ser separado da sua própria humanidade. Por isso que ao longo do livro inteiro, duas pessoas se destacam nesse vazio, né? Tanto o vice-diretor, que eu nunca falei o nome dele aqui, né? Que era o Wither, como o Frost. De novo, esses nomes, né? E aí quando a gente pensa que o Wither em inglês é essa ideia de murchar, de secar, e Frost é essa ideia congelada, do frio, a gente vai percebendo que, de fato, o Lewis foi bem específico nesses nomes, né? Tanto o vice-diretor, eu não falei aqui, obviamente, porque, de novo, eu tive que prezar outras coisas, mas a gente vai percebendo que ao longo da narrativa inteira, na verdade, ele é essa pessoa, esse ser seco e murcho em relação a sentir. Pelo contrário, a cara dele, ninguém sabe que horas ele dorme, se é que ele dorme, ninguém sabe se ele se relaciona num nível além da extrema superficialidade com qualquer outra coisa, parece que nada mais é capaz, até inclusive de se relacionar com ele foi esvaziado de algo, enquanto o Frost, esse ser gelado nessa... E a gente até entende que essa coisa fria tem relação com o que a gente pensa com a palavra razão. Quando a gente pensa em emoção, a gente pensa em algo quente, e quando a gente pensa em razão, a gente pensa em algo frio. Inclusive, de novo, é o Frost que aplica esse treinamento ao próprio Mark. Só que o próprio Frost não contava com algo, ou talvez contasse, na verdade ele contava, mas ele tinha que arriscar. Quando você é exposto, de novo, a todas essas noções invertidas da realidade, você tem, na verdade, dois resultados. Ou a pessoa se conforma com esse novo normal, como eu disse, ou pelo contrário, alguns valores são ainda mais, valores corretos, são cada vez mais fincados dentro dela. E o Mark nem tinha essa noção exata de valores corretos, mas de ver tudo aquilo dali, ele vai percebendo onde ele quer levar, e ele vai percebendo, pela primeira vez parece que os olhos dele se abriram em relação à figura do Frost, porque a Jane, um belo dia ela encontra o Frost na rua, e ela nem sabe quem ele é, mas ela se choca com a aparência dele. Sei lá, eu penso que ela deve ter visto a pele dele como se fosse uma cera, sei lá, uma coisa da minha cabeça. Mas pela primeira vez, o Mark também vê o Frost com esse novo olhar, né? Então ele vai percebendo isso e vai começando a nascer nele uma noção, pela primeira vez na vida, talvez, né? De normal, do que é íntegro, e não exatamente ainda não, né? Valores espirituais, novas realidades espirituais. Mas que, peraí, não, algo dentro de mim me aponta para o certo. Que é o que o Lewis vai fazer aqui também. O que o Lewis vai dizer? Porque o Frost vai dizer para ele que emoções é só uma reação química, uma reação biológica do seu corpo. Não há um valor objetivo e ético nisso. Você pode desprezá-las muito bem, não vai fazer diferença. O que tem que fazer diferença, né, o que ele vai dizer, é o seu poder de agir. Agir sem pensar e agir sem julgar. Por isso que quando ele está querendo conformá-lo ou esvaziá-lo, né, dessas noções de parâmetro, de certo e de errado, porque ele precisa ser, de novo, integrado ao INEC para que o INEC também avance em outras áreas. Mas o que o Lewis vai dizer pra gente aqui é que não existe isso. As suas emoções, elas precisam corresponder a valores éticos. Essa coisa subjetiva, essa relação, essa noção, desculpa, do subjetivismo, ela não é uma coisa assim, o que é certo pra mim pode não ser certo pra você. Não, existe o certo. Existe o certo. E a minha emoção precisa estar alinhada com o que é certo. Um valor objetivo do que é certo. Assim como a minha razão. A razão não é neutra. A razão não é esvaziada de qualquer noção ética e virtuosa também. Então, o que o Lewis vai dizer aqui, se eu for resumir bastante tudo aqui, é que é necessário que a minha emoção e a minha razão estejam alinhadas a algo maior. Aqui ele vai chamar de tal, e ele vai dizer de onde esse tal é, vou até colocar aqui como é que se escreve, que eu acho que é uma noção mais... Acho que de alguma outra religião, esqueci agora, mas é que ele vai só usar como um termo mais genérico para dizer o que é essa moral interna, que é essa bússola interna que me aponta para algo externo e que de fato existe essa ligação. O ponto de abolição do homem, né, começa quando ele recebe um livro didático. E lá nesse livro ele vai dizer que não gostou do que viu, né,
porque lá os autores estavam recriminando o valor das emoções, né? Quando você olha para algo e diz, nossa, isso é sublime, para uma catarata e diz que isso é sublime, isso só mostra como você se sentiu em relação a ela. E se é o que você se é o que você sentiu, isso não importa na equação final. É o que você sentiu. É como você tivesse dito, estou com dor de cabeça. Eu não posso chegar a dizer, não, você não tá com dor de cabeça. Não, você tá, ok, beleza, mas isso não isso não aponta para uma realidade. E o Lewis vai desfazendo, na verdade, toda essa construção aqui, que na verdade sim, o sublime me indica não só que como eu me sinto, mas o sentimento que aquele objeto me causa, e que eu preciso estar de acordo com o que aquele objeto me causa, a sensação que aquele objeto me causa. E aí eu até lembro, por exemplo, porque o livro vai dizendo que isso é você treinar para que mais na frente essa reação programada seja chamada de ética, né? E ele vai dizendo que essa reação programada, né, você reagir corretamente ao que as coisas externas vão te provocar, é a ética. Pronto e acabou. Por isso que nós temos, por exemplo, eu pensei muito nesse exemplo, na verdade, que eu vou citar aqui agora, porque eu já vi isso acontecer, né? Às vezes a criança aparece com um objeto para os pais, e os pais ficam, onde você pegou isso? Ah, eu achei. Achou aonde? Tava no chão, peguei. Ah, tá bom. Então, beleza, pode ficar com você. E eu também já vi pais fazerem. A criança, inclusive eu fui uma dessas, tá? Cheguei em casa com uma mochilinha que a professora tinha me dado. A minha mochilinha era meio... Eu tinha uma pasta, na verdade, e tinha uma aluna que tinha trocado de mochila. Por algum motivo, aquela mochila ia ficar na escola, a velha mochila. E aí a professora meio que me deu aquela mochila ali. E eu cheguei em casa com aquela mochila nova. Não era exatamente uma mochila, mas era melhor que a pasta que eu tinha. E aí eu tinha uns 5 anos, 5, quase 6, assim. Eu cheguei em casa e a minha mãe falou, que mochila é essa? Eu falei, minha professora me deu. A professora te deu quando? Como? Por quê? Ela me explicou tudinho, ela falou, amanhã nós vamos conversar com a sua professora pra saber direitinho o que tá acontecendo. A minha mãe só sossegou quando a professora explicou, ó, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Senão, gente, eu tenho certeza que a minha mãe falava assim, essa mochila não é sua, não vai ficar com você. Isso treina na criança a noção de certo e errado, a noção do que é meu e do que não é, e de que eu não posso pegar no que é meu, eu não posso ter pra mim o que não é meu. Tipo, a noção de que, ok, eu posso agora ficar. Então, tudo isso, quando você reage de forma adequada às coisas que acontecem, ao longo, você vai ser recompensado, né? Com uma noção ética de padrões e valores. Quando o Frost defende a ideia de que não, você vai ser treinado só a agir e não a ficar raciocinando as coisas, vamos ser bem honestos, porque ele quer só que, então, na verdade, haja um exército de pessoas que não pensam e de pessoas que só agem. Mas sempre alguém vai pensar, gente, sempre vai ter um cabeça, assim como tinha aqui na história. Então, na verdade, de novo, a gente volta para o que o Filóstrato falou. O poder da natureza é um, mas o poder do homem sobre a natureza é que apenas alguns homens possam governar o resto dos homens. E geralmente esses que vão governar nem são os que vão dar a cara a tapa. Porque que a grande figura do INEC, que é o Wither, é o vice-diretor e não o diretor do instituto. Porque quando o diretor do instituto aparece, gente, ele é assim, quase um banana. Como é que o Mark consegue vencer essa sala da objetividade? Bom, primeiro ele é retirado de lá, porque o Frost precisa dele para vigiar um corpo que chegou ali. E agora eu volto pra narrativa. A Jane, lembra que lá no início eu falei que a Jane tinha sonhado com um corpo estranho, tinha uma barba estranha, com roupas estranhas, um corpo enorme? Na verdade, e a gente vai vendo ao longo do livro que a lenda arturiana, que Merlin é muito falado nessa história, até a gente chegar à conclusão que, na verdade, quem vai decidir essa história não é o Inek e não é o Solar de Saint-Ains, é o Merlin. Sim, o Merlin vai voltar. Mas, de novo, é mais uma oposição ao fato de que a gente tem aquele novo homem do Inek, um homem totalmente sem valores, né, de novo relacionado. Mas, seguinte, nem é o Okassan que tá naquela cabeça. Alguma entidade a gente vai descobrindo usa aquela cabeça. Mas nem é o Okassan que tá ali. A gente nem sabe se o Okassan tá em algum lugar. Mas o Merlin vai voltar, não porque o Solar de Centem o ressuscita, mas porque tinha que ter assim, estava programado para ser assim. A gente não sabe, não é bem definido aqui se o Merlin se jogou uma magia e com isso ele já estava programado ele voltar, se foi valores, poderes espirituais do lado do bem. A gente não sabe direito o que aconteceu aqui, mas o Merlin vai voltar. A James chegou a sonhar com isso. Só que quando o Merlin volta, ele dá uma rasteira no Inek, que também estava contando
com o corpo do Merlin. Tanto é que ela chega naquela cidade, o Instituto INEC chega naquela cidade, porque eles percebem pelos estudos que era por ali que estava o túmulo do Merlin. Olha só. Mas é o seguinte, quando ele ressuscita, ou quando ele volta à vida, ele troca de roupa com o andarilho. Então, quando o INEC também vai capturar esse Merlin que está voltando, o INEC captura o andarilho. Só que o verdadeiro Merlin vai bater lá na porta do Solar de Centene. Também não sabemos por que ele parou lá, se ele tinha algumas coordenadas escritas, não sabemos. E olha que a Jane e mais algumas pessoas tinham ido lá ver como é que o Merlin estava, se ele tinha voltado mesmo. E tinha alguns estudos, talvez onde indicasse o sonho da Jane, indicava talvez onde estivesse o túmulo. Mas não, é o Merlin que bate na porta, né, do Ransom. E lá, então, a gente vai perceber o que vai acontecer. Já pulei muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo, pra gente ver o que vai acontecer. Como o INEC capturou o andarilho, esse andarilho, e eu acho que ele também foi meio enfeitiçado pelo Merlin, ele não consegue falar direito e o INEC tá falando só em línguas antigas. Tanto o vice-diretor quanto o Frost estão falando de celta e no inglês arcaico e não sei o quê. E o cara não responde nada, sabe? E ele tem um olhar meio pateta, assim. Então, isso ficou até meio... Uau, a gente não tá esperando esse Merlin, assim, né? Mas eles precisam de ter alguém pra vigiar ali, pra gente fazer outras coisas. Então, chamam o Mark. E o Mark fica ali, fala inglês com ele, assim. Tipo, não com ele, joga o inglês, assim, e o cara devolve o inglês. Então, ele, opa, você fala esse inglês? Então tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Bom, o Merlin, gente, o que vai acontecer com o Merlin? Por que o Merlin precisou voltar, na verdade? O Ransom vai dizer o seguinte. O Merlin é de uma época onde áreas cinzentas eram maiores. Não, essa noção polarizadíssima que a gente tem hoje de certo e errado, ela era mais... Ela tinha mais nuances. E com isso, mexer com magia, exatamente ali, se eu não me engano, no século V, né, que o Ransom vai falar que é a época ali do Merlin, não era uma coisa maligna exatamente, até porque a ligação do Merlin com a natureza não era a ligação que hoje em dia se tem com a natureza, até porque o Ransom vai dizer o seguinte, o Ransom tem uma ferida no pé que o Merlin quer curar. E o Merlin vai dizer o seguinte, eu posso na natureza fazer o que eu tenho que fazer aí na natureza e eu te curo em 2 segundos com essa sua ferida. E o Ransom vai dizer, não, e o Merlin vai dizer, me deixa, por favor. E o Ransom, não. Até que uma hora que o Ransom vai dizer, cara, se eu quisesse eu mandava comprar um remédio, já tinha passado isso aqui é meu fardo, eu preciso continuar com essa ferida. E ele vai dizer o seguinte pro Merlin, o Merlin é o seguinte, a natureza hoje em dia ela é oca, ela não é mais tão cheia de poder como era no seu tempo. E mais do que isso, como o Merlin se relacionou com essas áreas mais cinzentas, que hoje em dia não são mais cinzentas pra gente, né, no século XX, ou no nosso caso no século XXI, essas áreas cinzentas são cada vez mais errado ou certo, era possível com que os poderes, os Oyarsas, você sabe que é um Oyarsa se você já leu a trilogia cósmica, né? É uma espécie de anjo de cada planeta. Esses Oyarsas, eles também se relacionariam de uma forma diferente com o próprio Merlin, que o nosso corpo hoje em dia não aguentaria mais. Então o que acontece? Esses Oyarsas vão entrar de uma certa forma ali no Merlin, e o Merlin vai ter alguns poderes a mais. O Ransom vai dizer, ele não é mais senhor de si mesmo. O que acontece? Ele vai voltar agora. Voltar não, ele vai pro INEC, o Merlin. Chegando lá, ele vai se passar pelo intérprete, né? O INEC tá procurando um intérprete que seja capaz de se comunicar, fazê-los se comunicar com aquele andarilho que eles acham que é o Merlin. O Merlin chega lá fantasiado, assim, de padre, falando algumas línguas antigas também. Mas o próprio Reader e o próprio Frost vão percebendo que tá estranho aquela conversa ali, porque o padre que era para ser intérprete parece que tá, na verdade, comandando tudo aquilo ali. E ele vai pedir, então, para que eles possam, na verdade, ele vai dizer que o andarilho, que na verdade é o falso Merlin, o Merlin vai dizer o seguinte, ele tá dizendo que ele quer conhecer todas as instalações, o cabeça, sim, sabemos do cabeça, tudo e tal. E nisso, o Frost e o Wither vão dizer, caramba, a gente não sabe o que a gente faz, porque parece que é o padre que tá comandando, mas ao mesmo tempo, se não for, mas se ele for, ele parece que também sabe de muita coisa que tá acontecendo aqui dentro, né? Então o que acontece? O Ransom já tinha dito que essa não era a batalha final, porque a sensação que dá é que vai ser uma batalha final feita aqui. E que, na verdade, também, não é a batalha final, mas é uma batalha provocada. Por que o INEC tá tão certo da sua própria vitória? Porque eles acham que, como não é a batalha final, não tem por que os anjos se meterem. Parece que há um acordo ali que eles não vão se meter até, de fato, ser o fim dos tempos. E não era o fim dos tempos ainda. É uma batalha local, específica. Mas por que, então, que foi quebrada essa regra? Por que os Oyarsas... Por que Merlin tá voltando? Por que os Oyarsas deram poder a Merlin? Justamente porque uma regra foi quebrada. E ela foi quebrada nos outros 2 livros, né? Porque eles foram atrás desse poder. Esses poderes não viriam, mas eles foram atrás. Quando eles vão para Marte, quando eles vão para Vênus, eles estão em contato
com o que não era para ser contactado, né? Eles estão descobrindo novas realidades. Quando a gente lê Perelandra, então, pelo amor de Deus, você sabe o que é Perelandra? Eu vou falar aqui um negocinho, mas que não chega a ser um grande spoiler, ou talvez seja, mas, gente, você já tá aqui, né? Aquela fortaleza medonha, né? Então, Perelandra é um reconto do Jardim do Éden, onde eles foram se meter, sabe? Então, já que vocês abriram essa brecha, os Oiarças podem vir e se meter também. Mas só que o Inek não tá contando com isso. Por isso que ele tá lá, não tem nada, nós vamos passar como trator. Esqueça. Nesse momento, né, começa a ter essa visitação, o Frost pega o Mark e joga ele de novo na sala da objetividade para terminar o treinamento. O treinamento vai ser ele pisar no crucifixo. E o Mark vai dizer assim, né, lutando com aquilo dali o tempo inteiro, ele vai dizer, mas por que eu preciso? Porque se você tá me dizendo que adorar a Deus a um crucifixo é só um valor, é só uma reação química, pisar no crucifixo também é só uma reação química. Então não faz diferença. E o Frost vai dizer, faz porque você foi criado numa sociedade que preza esse valor. Uma sociedade que inculcou em vocês essa ideia. A gente precisa combater essa ideia. Só que o Mark, ele é um pouco chocado pelaquela ideia do crucifixo, de olhar o Cristo daquele jeito. E ele vai fazendo uma analogia maior, na verdade, né? Uma analogia de que não é apenas o Cristo que está sendo esmagado ali na cruz, mas é o certo sendo esmagado pelo corrompido. E que num confronto de certo e corrompido, o corrompido sempre apela, sempre castiga e sempre humilha e sempre meio que sai vencedor, aparentemente, né? E ele vai dizer, tá, mas eu tenho essa noção, está sendo criada dentro de mim. Está sendo criada e eu não quero terminar que nem o Frost, por que eu não, né, naufrago com esse navio também de vez? Então ele abraça essa ideia do certo, do normal, e vai dizer o seguinte, ele vai dizer alguma coisa como, dane-se isso, eu não vou pisar nesse crucifixo. Então a gente percebe que realmente aconteceu aquilo que o Frost temia. O Frost temia que pela exposição, de fato, o que é correto apitasse, o que é correto gritasse, e de fato gritou. Então ele não vai pisar. E de noite há ali um brinde, e que realmente é o golpe final, né? O Merlin tá ali, e o Merlin vai dizer o seguinte, ele vai falar mais pra frente uma coisa, na verdade, mas que se aplica bastante ao que acontece aqui, já perto do final. Que ele vai falar assim, cadê? Aqueles que desprezam a palavra de Deus, deles também será tirada a palavra dos homens. Ele vai aplicar, então, a maldição de Babel. Quando o diretor do instituto vem à frente, ele começa a falar o discurso dele, que tinha planejado, mas quem tá ouvindo, gente, nada com nada, umas palavras novas, são umas palavras inventadas. Eu tive dificuldade para ler aqui, porque é tão diferente, são letras que não se combinam, que você fica assim, o que está sendo falado aqui? O vice-diretor tenta interromper aquele momento, para ele falar também, mas ele também começa achando que tá falando bem, mas quando ele vê no rosto das pessoas que estão ali ouvindo, ele vê que ele tá falando nada com nada. Vem o Frost, percebe o que é que tá acontecendo e diz assim, mas eu sei um jeito de escapar disso aqui, eu vou escrever pra senhorita Hardcastle vir aqui e botar o controle nessa situação. Não vou falar, vou escrever. Quando o bilhete, até eu já tô falando palavra nova. Quando o bilhete que ele escreve chega pra senhorita Hardcastle, que ela vai ler, ela vê que tá tudo embaralhado também. Mas de fato ela vai pra lá. E já tá uma arruaça, gente. Já tá sendo gente pisoteada. Alguns animais que eram de teste do INEC foram liberados também. Então estão ali. Tem um tigre matando geral ali também. Tem um urso que é muito importante na história ali, que vai ser liberado também, fazendo parte desse momento. A senhorita Hardcastle chega a matar. Agora já não vou lembrar qual exatamente membro dessa elite. Mas ela também é morta. E o Mark tentando escapar daquilo dali. O Merlin vai liberar também os outros presos. Porque, gente, uma coisa é você ser preso e ser, né, responder por isso, outra coisa é você ser submetido a esse experimento, esse social, esse método de correção que você nem sabe o que é. Então, e os animais também que estavam ali para isso. Então, a gente vai vendo, não, tipo, a impressão que me deu, que não só aconteceu a maldição de Babel, mas como aconteceu o Sodoma e Gomorra. Porque realmente vai ter ali terremotos, vai ter inundação, se eu não me engano, até uma colina desaba. Já tá ali sendo morta. Gente, tá uma coisa assim tão, como é que eu posso dizer? Tão caótica. Agora sim é aquele retrato do inferno como a gente talvez imagine, né? Tá no nosso imaginário, né? Que me lembra, sei lá, tipo uma obra de arte, assim, sabe? Do pavor, do caos, do inferno, da visão do inferno. E a gente vai vendo realmente o fim de cada um, né? Inclusive na parte do cabeça, né? Por exemplo, eles vão lá pro cabeça, acho que o Wither,
o Strike também, acho que mais um lá. Eles chegam lá por um cabeça e a cabeça pede uma outra cabeça, né? Que ela vai ser derrotada. Então, eles começam a se matar. Mas, de novo, eles fazem um ritual lá de adoração. E a cabeça de novo pede outra cabeça. Então, fica uma coisa assim, né? Eles vão se devorar ali. Até que o urso chega e dá o fim nessa história de cabeças, né? O Mark é poupado, de novo, como essa ideia de Sodoma e Gomorra, né? Essa ideia de que alguns vão ser poupados. A destruição, o juízo tá vindo. De novo com essa ideia de Sodoma e Gomorra, mas os bons, eles são... Os bons não, né? Mas assim, alguns serão poupados. O remanescente. Sempre haverá um remanescente, né? E um desses é o Mark, propriamente dito, né? Porque ele vai ser conduzido pelo Merlin, tipo... Vai receber uma cartinha do Merlin, quer dizer, da esposa pelo Merlin, se dirigir ao solar de St. James. Mas ao longo desse solar, dessa caminhada de volta dele, é curioso como o Lewis decide terminar essa história, né? Porque a gente passou por Marte, passou por Vênus, passou por tanta coisa. Mas o trecho final é uma coisa muito humana, que é justamente essa noção do casamento, essa noção da união entre um homem e uma mulher, né? A Jane com essa noção mais que ela tinha, né, do casamento de uma igualdade, que ela vai ter algumas conversas com o diretor sobre isso, ela vai ter algumas visões também em relação a isso, o diretor vai chegar, agora o diretor do Solar de Centennial vai dizer pra ela, bom, você tem uma certa aversão, né, essa ideia de macho e fêmea, mas não tem como ter uma aversão ao masculino e feminino, que é acima dessa noção de macho e fêmea. E eles vão ter uma conversa um pouco sobre isso também. E ele vai dizendo pra ela, né, que essa relação dela com o marido, que não é pra ser uma coisa assim, eu sou maior que você no relacionamento, mas é mais uma dança, ela vai precisar aprender a lidar com isso, porque essa relação dela com o marido vai refletir a relação dela com Cristo. E enquanto o Mark volta pra casa também, ele vai percebendo o quanto, de fato, ele foi deixando aquele casamento pra trás, e o quanto o casamento é uma coisa sagrada, e o quanto ele não teve cuidado ao lidar com isso. Então, enquanto eles vão se encontrar, eles sabem que eles vão se encontrar, e eles vão revendo, né, essa coisa, essa ideia, realmente. E o livro termina um segundo antes deles se encontrarem, mas que já sinaliza que vai ficar tudo bem, né? O que acontece com o Ransom? Ele tem uma ferida que foi feita em Perelandra, então só em Perelandra ela vai ser curada. Então ele volta, a gente entende que ele vai voltar a Perelandra muito em breve, os Oyaças já estão chegando para buscá-lo. Gente, o que é que eu posso dizer? Eu espero que se você ficou até aqui, né? Eu espero ter te colocado uma pulgazinha que seja, para que você tenha vontade de ler a trilogia cósmica, chegar ao final de Aquela Fortaleza Medonha. Eu espero ter sido um pouco clara, porque, assim, eu queria ter falado muito mais, eu me preparei, eu escrevi muito mais. Mas eu também não queria fazer um vídeo de 3 horas, porque eu tava percebendo que ia se encaminhar para um negócio assim. Eu falei, não, ninguém vai ver um vídeo de 3 horas numa. Então eu tive, de novo, que escolher abrir mão um pouco de contar na narrativa, dos detalhes, uns detalhes que são maravilhosos, tá, gente? Maravilhosos. Mas para focar um pouco talvez em uma camada mais profunda, né? Para poder trazer também um pouco aqui de abolição do homem e fazer essa recomendação, não apenas dizendo leia, mas dizendo o que tá aqui. Como eu falei pra vocês, eu já tinha lido antes, então dessa vez eu não exatamente reli A Abolição do Homem, eu dei uma revisitada, né? Folhei algumas partes, li atentamente outras, mas não foi uma leitura atenta de cabo a rabo que eu fiz, não. Mas de fato está recomendadíssimo. E é isso, gente, eu agradeço do fundo do meu coração pela paciência de vocês, caso você tenha chegado até aqui, viu? Você é guerreiro. Bom, não sei quando eu volto, mas em breve eu volto também. Até mais.